Ele foi abençoado com o deus dragão da água selado dentro de si e despertou seus poderes anos mais tarde para combater o deus de todos os dragões. Desde tempos imemoriais, a ilha Ruby de Ayaka tem sido o lar de humanos e seres espirituais. Embora a maioria dos espíritos seja fraca e inofensiva, alguns possuem poder divino, e por sua presença, a ilha transborda de energia natural, a energia lei. Humanos podem dominar a energia lei para combater espíritos malignos, e o pai de Yukito, Akoto, é o maior mestre lei de sua era. Contudo, um dia, um poderoso ser espiritual que vivia no vulcão enlouquece subitamente, causando a explosão do vulcão. Todos os habitantes das ilhas precisam evacuar, mas Makoto permanece para combater o grande espírito, sacrificando a própria vida para proteger seu filho, Yukito, a fim de que ele possa cumprir seu destino e se tornar o mestre lei mais forte um dia. 11 anos depois, Yukito é um solitário emocionalmente distante que viveu em um orfanato na cidade durante a última década. No dia seguinte à sua cerimônia de formatura no continente, um maluco chamado Sagawa Jingi, um dos alunos de Makoto, vai à sua escola para buscá-lo, mas Yukito o evita o máximo que pode. Incapaz de desistir, Jingi simplesmente o coloca numa bolsa mágica e o leva para a segunda ilha de Ayaka. Ele lembra ao perplexo Yukito que morou ali até os 5 anos, mas Yukito mal se recorda de sua infância. Logo são recebidos por Momoko, a proprietária da casa de infância de Yukito, e Sanji, o prefeito da cidade de Ayakashima, e também guardião legal de Yukito. Momoko leva todos à casa de infância de Yukito, onde ele vê uma foto de seu pai, que ele nem sequer reconhece. Momoko lhe diz que seu pai Makoto era um homem com incríveis poderes sobrenaturais, e todos acreditam que Yukito herdou os talentos surpreendentes de seu pai. Yukito não tem ideia de nada disso, e pergunta por que diabos foi subitamente enfiado numa bolsa de viagem mágica e arrastado para esta ilha após todos esses anos de abandono em um orfanato. E o prefeito responde que foi por causa do testamento de seu pai. No testamento, Makoto havia mencionado que, se morresse, o jovem Yukito seria enviado ao continente, mas seria chamado de volta quando crescesse. Logo, Jingi lhe mostra seu quarto, mas, de repente, uma bolha de sabão flutua para dentro pela janela. Jingi lhe diz que este é um espírito inofensivo chamado Metama, e que Yukito os encontrará por toda a ilha. Então Jingi pergunta por que Yukito age como um pirralho emo, e não se aproxima das pessoas ao seu redor. Yukito responde que, quando era criança, ele e as outras crianças do orfanato foram a um piquenique à beira do rio, mas uma criança lá começou a ser cruel com ele. Isso deixou Yukito furioso, e logo a água começou a girar ao seu redor, e antes que pudesse entender, o rio havia atacado a criança. Aconteceu novamente várias vezes depois disso, então Yukito começou a manter distância das pessoas. Após terminar sua história triste, quando Yukito se vira, ele vê um Jingi entediado jogando videogame no celular, então ele sai de casa dizendo a Momoko que vai esfriar a cabeça. Yukito tenta se acalmar, mas de repente, uma gota de Metama que estava bem atrás dele cai no rio e se transforma em um monstro assustador. Antes que o monstro possa possuir o cérebro de Yukito, Jingi usa sua magia e o resgata. Ele diz a Yukito que o inofensivo Metama pode se transformar em um Ayamatami assim que for atraído pela aura sombria das pessoas ao redor. De repente, o monstro aparece diante deles, mas Jingi está pronto com sua chance, e com uma enorme explosão de energia mágica, ele destrói o Ayamatami. Mas antes que ele possa terminar de se gabar, o monstro remonta seu corpo e aparece atrás de Jingi. Desta vez, Jingi joga Yukito dentro da barriga aquática do monstro. Isso deixa Yukito super irritado, e logo sua raiva se transforma em um poder mágico que explode a barriga do Ayamatami. Um Jingi, surpreso, percebe que Yukito possui uma força bruta, e logo usa sua própria magia para selar o monstro. Jingi diz a um atônito Yukito que ele tem medo de seus próprios poderes, e para evitar fazer loucuras com eles, deve aprender a controlá-los. Jingi se oferece para ser seu mestre, e de repente, Yukito vê nele uma figura de irmão que o salvou 10 anos atrás, quando o vulcão entrou em erupção em Ayaka. No dia seguinte, Jingi acorda com uma ressaca brutal, parecendo ter sido atropelado por um caminhão. Ele tropeça para fora e vê Yukito que está profundamente focado, tentando controlar sua energia. Jingi lhe diz para focar mais e sentir sua energia lei. Mas Yukito olha de lado porque não sabe absolutamente nada sobre energia. Então Jingi lhe diz que a energia lei é um poder vital que flui profundamente na Terra e envia ondas massivas sobre a ilha Ayaka. Mestres lei como eles extraem essa energia para manter as coisas sob controle. Jingi pede a Yukito para lhe mostrar o feitiço que o ensinou outro dia, mas Yukito acaba apenas fazendo o papel de bobo ao conseguir espirrar água no próprio rosto. Então Jingi demonstra seu feitiço, e logo cria uma figura de água como ele e se gaba disso para Yukito. Então ele parte e Yukito percebe que a personalidade de Jingi pode ser um desastre, mas ele é certamente muito forte. Depois de algum tempo, Yukito se encontra no Santuário Kaizen, onde dois capangas de baixo escalão chamados Chataro e Yako estão brigando sobre quem vai lutar contra o atual Era Minimus. Jingi lhes tira o pedido de trabalho, dizendo que treinará Yukito com ele. Mais tarde Jingi diz a Yukito que Yako e Chataro têm a idade dele e que ele pode ser amigo deles. Mas Yukito, que nunca fez amigos, pergunta se está tudo bem para eles conversarem com alguém que não sabe controlar seus poderes.
Jing responde que ambos também são mestres lei, então não se incomodariam com ele. Então Jing lhe diz que o Santuário Kaizen lida com todos os incidentes relacionados a Mitami na ilha, e o sacerdote-chefe desse santuário, Karui Haruaki, é seu superior. O pedido de trabalho que Jingi tirou dos dois antes é sobre um Mitami que apareceu recentemente perto do canal, e se um Mitami se corrompe, ele se torna um Ayamatami, causando problemas na ilha. De repente, um Ayamatami surge da água, e Jingi pede a Yukito para lidar com ele sozinho. Dizendo isso, ele foge, e Yukito quase se borra de medo, porque o tolo Jingi não o avisou sobre o monstro. Ele começa a correr atrás de Jingi, e logo o monstro os ataca, e eles caem no rio. Depois de secar suas roupas, eles se escondem atrás de um vale para observar a criatura de longe, mas logo começam a discutir sobre quem vai lutar contra o monstro. A comoção fez o monstro encontrá-los, e Jingi foge como um covarde novamente, mas o monstro começa a segui-lo. Então Yukito entoa seu feitiço, e logo uma onda de água atinge o monstro, fazendo-o cair no chão. Isso dá a Jingi a chance de ativar sua própria energia Yin Yang, e logo ele fura o olho do monstro com sua magia e o quebra em pedaços. Depois de algum tempo, o monstro se transforma em uma figura de água, e Yukito lembra que ele estava perto do canal na noite anterior, bebendo e festejando com seus amigos. Então, o Ayamatami deve ter nascido após absorver a umidade próxima e se tornou um monstro enorme. Logo, a figura de água se transforma novamente em um Ayamatami, e Yukito percebe que o monstro continua seguindo Jingi porque foi criado por ele na noite anterior. O monstro começa a atacar Jingi, e antes que Yukito possa ativar seu feitiço, o mestre Kuruma do Santuário Kaizen entoa seu feitiço e destrói o Ayamatami. Kuruma diz a Jingi que foi por causa de suas ações imprudentes e bebedeiras sem fim que o monstro nasceu. Kuruma pega Jingi e o gira, dizendo que ele cresceu muito. Kuruma se apresenta e lhe diz que estudou diretamente sob seu pai. Mais tarde, Kuruma visita a casa de Yukito e conta à senhora Momoko sobre as recentes ações de Jingi, e os informa que agora ele está limpando o rio como parte de sua punição. Então, na mesa de jantar, Kuruma olha carinhosamente para Yukito e lhe diz que ele não mudou muito. Um Yukito constrangido o elogia por seus belos feitiços, e Kuruma o informa que os Ayamatami entram em fúrias violentas porque estão sofrendo. Então é trabalho dos mestres lei pacificá-los, para que possam coexistir juntos como vizinhos. No dia seguinte, Jingi leva Yukito para um passeio em um trem aquático que corre sobre a água. Vendo essas ferrovias fascinantes, Yukito está pulando como uma criança, e Jingi lhe diz que ele é exatamente como era 10 anos atrás, quando costumavam passear juntos neste trem. Jingi lhe diz que neste lugar, as pessoas viajam entre as ilhas usando este trem. Logo eles chegam à primeira ilha, que estranhamente tem muitos edifícios, e Jingi lhe diz que a primeira ilha é muito mais urbana que a segunda, e eles até têm pachinkos, salões e cassinos. Yukito pergunta se este trem também funciona com maestria lei. Então Jingi lhe diz que os trilhos foram colocados usando o poder mágico da lei, mas o trem é movido a diesel e há apenas uma linha. Mais tarde, eles chegam à casa do prefeito, onde o alegre e velho prefeito pergunta se Yukito se sente estranho nessas ilhas, já que cresceu no continente. Ele pede a Yukito para não apressar as coisas e se acostumar a viver em sua própria paz neste lugar. Jingi pede ao velho para não se preocupar muito e arruinar sua saúde, porque ele já está cuidando bem de Yukito. Ouvindo isso, o prefeito responde que o barulhento Jingi cuidando de Yukito é sua maior causa de preocupação. Logo Yukito lhe diz que se divertiu vindo à primeira ilha no Marine Liner. Então o prefeito pede a Jingi para mostrar a Yukito a primeira ilha, que se tornou um famoso ponto turístico. Mas Jingi não está muito feliz em ser o guia turístico de Yukito porque veio para se divertir nos cassinos e salões de pachinko, mas mesmo assim, ele concorda em mostrar Yukito por ali. Eles começam a caminhar pela ilha, que tem muitas barracas e tanta gente. Jingi lhe diz que, atualmente, a primeira ilha é um centro de comida gourmet e música, mas de repente ele desaparece. Quando Yukito olha ao redor, ele vê um Jingi brigando com um velho na barraca de carne de churrasco. Quando Yukito corre para ver o que está acontecendo, Jingi reclama que o velho ranzinza não está disposto a lhe dar seu pedaço de carne favorito. O velhote tenta argumentar dizendo que seu pedaço de carne favorito acabou, porque um cliente já pediu o último. Mas Jingi continua discutindo com ele, então Yukito interfere e compra um monte de espetos para encerrar a discussão, porque sabe que Jingi é teimoso. Depois de comer, eles começam a passear novamente, mas Jingi parece estar de mau humor. Jingi está amuado porque aquele lugar vende as melhores coxas grelhadas e ele vai reclamar com seu amigo Maki sobre o maltratamento na primeira ilha. Ouvindo isso, Yukito percebe que Jingi realmente tem muitos amigos por todo este lugar. De repente, Yukito se distrai com um artista de rua e Jingi desaparece novamente. Yukito tenta encontrá-lo, mas de repente, ele vê que o balão do artista de rua se transformou em algo sinistro. Antes que o palhaço confuso possa tocar no balão, Yukito pula nele e o salva do balão Ayamatami. Logo as pessoas começam a correr com medo, e Yukito percebe que sem a ajuda de Jingi, ele teria que cuidar do Mitami sozinho. Ele se acalma dizendo que este Ayamatami é menor do que os que ele viu antes, então ele pode pacificá-lo.
Ele entoa seu feitiço, mas o Ayamatami enlouquece e lança fogo em Yukito. Mas antes que possa atingi-lo, um ruivo consegue atirar no Mitami. Yukito percebe que algo parece estranho na forma como este homem está tentando pacificar o monstro e de repente ele nota uma arma em sua mão. O estranho ruivo então o olha e pergunta se ele é o famoso Yukito. E Yukito fica surpreso que o garoto assustador já saiba sobre ele. Depois de algum tempo, o ruivo se apresenta como Ibuki, e Yukito se lembra que a prefeita Momoko lhe falou sobre Ibuki. Ibuki diz a Yukito que ele parece um camarão, e mal se assemelha ao seu grande mestre Makoto. Ele descobre que Ibuki havia estudado com seu pai 10 anos atrás, e agora usa balas mágicas especiais para controlar os Ayamatami. Depois de caminhar por algum tempo, eles chegam em frente a um enorme edifício e Ibuki o leva a um escritório chamado Gal, onde ele trabalha agora. Assim que Yukito entra, ele se depara com um enorme e luxuoso bar e inesperadamente vê Jing, que está vestido como um barman. Um Yukito irritado exige saber onde diabos Jing esteve todo esse tempo, e ele casualmente responde que veio ao Gal para reclamar com Maki, mas ele saiu para algum trabalho, então decidiu ficar ali e encher sua barriga sempre vazia. Yukito o encara, dizendo que isso significa claramente que Jingi não fez nenhum esforço para procurá-lo e por causa dele, ele se meteu em problemas com o Ayamatami nas ruas. Logo, Ibuki interfere e oferece uma bebida a Yukito e pede a Jingi para fazer uma para ele também. Jingi aprende com eles que um Ayamatami apareceu na área turística e Ibuki responde que isso tem acontecido ultimamente. Então Yukito curiosamente pergunta a Ibuki qual técnica ele usa para pacificar o Mitami porque ele notou que sua técnica é muito diferente da de Jingi e Kurama. Ele acrescenta que quando Kurama usou seu feitiço, o Mitami parecia tão feliz em ser restaurado, mas agora, quando Ibuki usou sua arma, Yukito não conseguia mais sentir a presença do Ayamatami. Isso deixa Ibuki um pouco frustrado, e ele responde que mata os Mitami e não os pacifica. Ele explica que seu mestre Makoto costumava pacificar os Mitami, purificando-os e devolvendo-os à energia lei mais uma vez. Jingi e Kurama usam a mesma técnica de buscar o equilíbrio para criar harmonia, mas ele os mata, então não resta nenhum vestígio do Mitami. Quando Yukito pergunta por que ele os matou, Ibuki responde que é porque eles matam humanos, e como há muitos turistas na primeira ilha, é importante neutralizá-los o mais rápido possível para garantir a segurança deles. Quando Yukito argumenta que Kuruma consegue pacificar os Mitami e salvar as pessoas também, Ibuki ri amargamente e responde que Kuruma só se importa com a harmonia da energia lei, e não com as pessoas. Ele não se importa com nada, exceto seguir os ensinamentos de seu mestre falecido. Ibuki explica que nunca se importou em purificar os Ayamatami em primeiro lugar, porque mesmo depois de mudar suas formas, essas criaturas podem prejudicar humanos, então ele matará cada uma delas. Yukito se levanta com raiva e declara que não permitirá que Ibuki faça isso, e Ibuki responde que não se importa com seus inúteis valores e ética. De repente, uma garota de cabelo roxo chamada Ebara entra no bar e diz a Ibuki que seu chefe Makita encontrou o alvo. Quando Yukito pergunta se um novo Ayamatami apareceu, Ibuki responde que é o corpo principal daquele que eles mataram antes. Ele explica que tipicamente um Ayamatami tem um núcleo que parece um globo ocular, mas o que eles mataram antes não tinha pupila nem íris. Então basicamente era uma pequena parte que se desprendeu de um Ayamatami maior, e o corpo principal está em outro lugar. Jingi se oferece para acompanhar Ibuki, mas ele pede que leve Yukito e vá para casa. E antes de partir diz a Yukito que, se ele quiser saber algo mais, o bar está sempre aberto para ele. Ao voltar para casa, Jingi diz a Yukito que Ibuki faz parte de uma empresa de segurança chamada Ayaka Security, fundada por Ibuki. Oficialmente são uma empresa de segurança, mas na verdade são exterminadores de Ayamatami. Yukito fica perplexo ao ouvir que Jingi sente que Ibuki está fazendo um ótimo trabalho, porque a ilha tem muitos forasteiros, e isso perturbou a energia lei da primeira ilha. Ele diz a Yukito que uma barreira era erguida ao redor da área turística algumas vezes por ano, mas alguns a atravessam, e agradecer a Ibuki e sua equipe pelo trabalho duro não faria mal a ninguém. Quando Jingi percebe que Yukito está perdido em seus pensamentos, ele lhe diz que Mitami e Uramitami não podem ser medidos usando padrões humanos. Quando Yukito pergunta o que Kurama pensa sobre os métodos de Ibuki, Jingi responde que não gosta deles e adverte Yukito para nunca mencionar Kurama e Ibuki um na frente do outro. Porque eles não se dão bem um com o outro, de repente ele se lembra que esqueceu de pegar seu dinheiro de Ibuki e foge, deixando Yukito se perguntando como diabos ele foi parar com alguém tão irresponsável como Jingi. Enquanto caminhava em direção às linhas marinhas, Yukito ouve uma comoção novamente e corre rapidamente para a área, passando pelos guardas, dizendo que ele também é um mestre-lei e pode ajudá-los com o Ayamatami. Logo ele se depara com um enorme monstro com um olho, e assim como Ibuki disse, este monstro é o corpo principal. Yukito reúne suas forças e entoa o feitiço, e de repente, uma onda de água ataca o monstro. Gritos e berros arrepiantes emergem de sua boca, mas o monstro se prepara para atacar Yukito novamente. Contudo, logo um grupo de atiradores de elite e snipers começa a atacar o monstro, e Jingi rapidamente abaixa Yukito atrás do muro, perguntando por que ele estava tentando agir como um Batman sozinho.
O guarda lhes diz para recuar, afirmando que eles resolverão isso à sua maneira. Logo, o guarda diz a Ibuki que estão sem balas, e Jingi pergunta a Ibuki se ele usará magia negra novamente. Ibuki diz a Yukito que é assim que ele lida com esses monstros e logo ele ativa sua poderosa energia, e de repente, seu braço se torna monstruosamente grande e volumoso. Jingi diz a Yukito que Ibuki está usando sua magia negra para absorver a energia do monstro, e isso é contra as leis da Maestria Lei. Logo, o monstro pula na frente de Ibuki, mas ele cruelmente esmaga seu rosto e arranca o núcleo de seu corpo. Então ele esmaga o núcleo para beber seu suco, e Yukito quase engasga com a cena. No dia seguinte, Jingi leva Yukito para a terceira ilha, e Yukito percebe que a terceira é ainda menos desenvolvida que a segunda ilha. Quando Yukito pergunta se Jingi visita esta ilha com frequência, Jingi nega, dizendo que o trouxe aqui porque queria ver Kuruma. Esta ilha não tem nada além de florestas e santuários, então Jingi aparece aqui apenas para os festivais. Quando Jingi diz que apenas Kuruma e seus alunos idiotas usam esta ilha regularmente, Yukito pergunta excitantemente se pode se tornar amigo deles. Ouvindo isso, Jingi sorri e o assegura de que ele pode ser amigo deles se tudo der certo. De repente, ouvem os dois alunos idiotas chamando-os para entrar no santuário. Eles os dão as boas-vindas à terceira ilha, e os informam que seu mestre os instruiu a encontrar Yukito e Jingi. Enquanto subiam a montanha, Fukuaki pergunta a Yukito se ele se acostumou com a vida na Ilha Ayaka, e Yukito responde que ele ainda está perplexo com muitas coisas como o Metama e o Marine Liner, mas todos nesta ilha são gentis com ele. Todos que ele encontra sorriem para ele, e embora ele mal conheça o lugar, todos são muito acolhedores com ele. Logo eles chegam ao Santuário Kaizen, e Yukito concorda que esta ilha parece muito diferente da primeira e da segunda. Os amigos explicam que o Santuário Kaizen é dedicado aos deuses dragões opostos da água e do fogo. Quando Yukito pergunta sobre os dragões, eles lhe dizem que, desde os tempos antigos, os dois dragões viveram na quarta ilha, mas desastres ocorriam toda vez que um deles entrava em fúria. Então o santuário foi construído para pacificá-los. Fukuaki lhe diz que a história do dragão é verdadeira, porque um dragão entrou em fúria quando eles eram crianças. Isso causou a erupção do vulcão, destruindo completamente a primeira ilha. Ele também aponta para uma ilha estéril e diz que o dragão de fogo entrou em fúria na quarta ilha e um lago de cratera teria sido deixado para trás depois que o dragão de água o pacificou. Ao ouvir a palavra dragão, Yukito começa a ter flashbacks do passado, mas de repente ele volta ao presente quando percebe que o trio o deixou sozinho. Logo, Jingi começa a se comportar como um pirralho novamente, dizendo que está morto de cansaço e precisa de uma bebida para curar sua ressaca. Os meninos os chamam de velhos gagás, mas Jingi agarra os dois amigos e pede que o acompanhem para beber e observar as flores de pessegueiro juntos. Mas assim que começam a andar, escorregam e caem na lama. Enquanto isso, Kuruma se aproxima de Yukito e o recebe no Santuário Kaizen, levando-o para explorar os antigos arquivos do santuário. Ele oferece doces de laranja a Yukito e segue para procurar alguns deliciosos manju-doces. Então Kuruma pergunta por que Yukito queria encontrá-lo, e Yukito responde que, outro dia, ele conheceu Ibuki e o viu lidar com um aromatami, mas ele usou balas em vez de algum feitiço mágico. Depois de ouvir Yukito, Kuruma comenta que deve ter sido uma experiência verdadeiramente horrível para ele. Quando Yukito pergunta por que Ibuki e seus métodos são diferentes, Kuruma passa a questioná-lo sobre o seu conhecimento da energia lei. Depois de ouvir suas respostas, Kuruma declara que assumirá a posição de Jingi e ajudará Yukito a aprofundar seus conhecimentos. Então Kuruma leva Yukito à varanda e aponta na direção das outras 3 ilhas. Ele pede a Yukito para focar e sentir a imensa corrente de energia lei que flui sobre as ilhas Ayaka. Logo, Yukito começa a sentir um estranho e poderoso surto de energia vindo dos santuários históricos, das florestas e das rochas. Então ele pede a Yukito para tentar direcionar seus pensamentos mais profundamente para ver a corrente principal de onde os mestres lei pegam poder e o usam para tecer feitiços. Logo, Yukito está vibrando de excitação e diz a Kuruma que viu uma enorme corrente cintilando nas profundezas da terra. Ele olha para o Matama e explica que essas criaturas são, na verdade, bolhas produzidas por aquela energia lei, e podem se transformar em aromatami se forem corrompidas. Então, como mestres lei, a missão deles é purificá-las e devolvê-las à sua corrente original. Quando Yukito lhe diz que Ibuki comeu um Matama, Kuruma responde que consumir um aromatami significa corromper-se, então Ibuki está lentamente se tornando um aromatami. Mais tarde, Kuruma pergunta a Jingi sobre o bem-estar de Ibuki, e Jingi responde que ele não parece muito bem. Seu corpo está definitivamente mostrando os efeitos nocivos e preocupantes de comer aromatami. Quando Kuruma chama Ibuki de tolo que está se sacrificando, Jingi responde que é porque ele não deseja ver ninguém morrer novamente. Então Kuruma pede a Jingi para ensinar Yukito adequadamente para que ele não precise vivê-lo sobre energia lei e Ibuki. Quando Jingi responde que não parece ter jeito para ser professor, Kuruma discorda dizendo que Yukito admira Jingi silenciosamente, e em algum lugar profundo em suas memórias, ele está cuidando de Jingi, que o salvou no passado. Enquanto isso, os dois alunos de Kuruma o levam a um jardim de cerejeiras em flor e declaram que desejam ser amigos dele. A princípio, Yukito fica muito feliz em ouvir isso, mas de repente, seus horríveis flashbacks tomam conta de sua mente e seu sorriso se transforma em um suspiro triste.
Quando os meninos perguntam se ele deseja se juntar ao mestre deles e treinar sob sua tutela, Yukito responde que já está treinando com Jingi. Os meninos bufam e respondem dizendo que Jingi é um professor inútil e Yukito não deveria desperdiçar seu potencial treinando com ele. Eles levam Yukito para seus campos de treinamento e dizem a ele que desejam testar suas habilidades. Logo, o nerd Fukawaki coloca uma semente no chão e entoa seu feitiço, e logo a semente brota em uma pequena planta. Logo, o outro nerd também planta sua árvore com a ajuda de magia, mas a dele é apenas um pouco maior que a de Fukawaki. Logo, os dois começam a brigar entre si sobre quem tem mais energia e quem se saiu melhor, deixando Yukito para atuar como mediador. Com muita dificuldade, Yukito consegue impedir que os dois idiotas se estraçalhem. Para distraí-los, Yukito pede aos dois que lhe expliquem o feitiço para que ele possa aprender as coisas melhor. Então, ambos assumem uma expressão facial orgulhosa e dizem a ele para focar sua energia lei. E para um treinamento melhor, Yukito deveria se juntar ao mestre deles. Eles guiam Yukito para acalmar sua mente, liberar seu corpo e direcionar poder para a semente para fazê-la brotar. Yukito mal consegue entender as instruções, mas como Kuruma já havia explicado a ele sobre o fluxo de energia lei, ele decide testar isso na semente. Os dois idiotas pensam que um amador como Yukito mal conseguirá fazer a semente brotar. Mas para o espanto deles, assim que Yukito foca sua energia, a semente se transforma em uma planta, e de repente, começa a crescer em uma enorme árvore de pessegueiro. Os galhos se espalham em todas as direções com pêssegos maduros por toda a árvore e as raízes começam a cavar mais fundo no chão. Os dois garotos gritam para ele controlar seu poder, caso contrário, ele acabará arruinando o campo de treinamento deles. Mas Yukito não tem controle sobre sua enorme corrente de energia. Por outro lado, Jingi está observando as crianças brincarem, pula do galho da árvore e pede a elas que peçam ajuda aos mais velhos sempre que necessário. Jingi fica atrás de Yukito e explica a ele que, para controlar a energia lei, ele precisa se concentrar na harmonia. Ele pede a ele para não usar seu poder se não tiver controle sobre ele. Ele pede a Yukito para entoar os feitiços junto com ele, e logo a árvore para de crescer e retorna à sua forma original. Yukito agradece a Jingi por encorajá-lo e ajudá-lo com os feitiços. Então, Yukito pede desculpas aos dois amigos por assustá-los com seus poderes. Depois de se recomporem, os dois explodem em elogios pela incrível demonstração de lei de Yukito e dizem a ele que ele é incrivelmente poderoso. Quando Yukito pergunta nervosamente se eles não estão com medo dele, eles respondem que não estão e que querem que ele estude com eles. Yukito fica feliz que os meninos não estão com medo dele, mas ele recusa educadamente a oferta de estudar juntos, porque ele quer que Jingi seja seu professor. Yukito estava se esforçando ao máximo para aprender os feitiços de cor, mas às vezes, ele acaba esquecendo-os. Jingi continua a ajudá-lo, e eles estão praticando para ajudar Yukito a controlar essa explosão insana de energia. Ele ajuda Yukito a aprender a controlar a energia para que ela não flua livremente e pede a Yukito para virar a posição de seu feitiço de cabeça para baixo, e então ele pula sobre ele. Isso ajudará Yukito a equilibrar os feitiços pesados e fazer o melhor uso de seu poder. No entanto, de repente um terremoto atinge a ilha, distraindo Yukito, e logo Jingi estava deitado no chão. Jingi diz a ele que se ele se distrai com um pequeno terremoto, isso significa que ele ainda precisa de muito treinamento. No dia seguinte, durante o café da manhã, outro terremoto atinge a ilha Ayaka novamente. Momoko explica a ele que Ayaka é uma ilha vulcânica, então ela continua sendo atingida por terremotos. Quando Yukito pergunta nervosamente se eles não estão assustados com eles, ela responde que Ayaka é o lar deles, e eles têm kits de primeiros socorros e capacetes suficientes para evacuar, então Yukito não precisa se preocupar com isso. Logo Jingi entra correndo e pergunta a Momoko se houve outro terremoto agora mesmo, e quando Momoko concorda, ele pede a ela para lhe dar dinheiro para suas bebidas. Quando Yukito pergunta por que diabos ele precisa de dinheiro quando um terremoto ataca, Jingi responde que hoje ele está visitando o túmulo do mestre deles. Ambos caminham até o túmulo de Makoto, e Jingi afasta os aromatami e pede a Yukito para ajudá-lo a limpar o túmulo. Eles derramam água sobre a lápide, plantam algumas mudas e queimam incensos. Yukito pergunta por que eles estão visitando o túmulo depois do terremoto, e ele aprende com um grupo de pessoas idosas que o dragão deve ter ficado zangado na noite passada, então eles precisam orar a Makoto para proteger a ilha. Logo, Jingi pede a Yukito para sentar ao lado dele e oferece-lhe uma bebida, mas ele recusa, porque ainda não passou da idade legal para beber. O velho ali responde que já se passaram mais de 10 anos, e eles não teriam sobrevivido à grande erupção se Makoto não os tivesse salvado. Quando Yukito pergunta curiosamente o que seu pai fez 10 anos atrás, a velha repreende Jingi por não ter contado a Yukito sobre seu pai. Então Jingi engole sua bebida, e pergunta a Yukito se ele já ouviu falar sobre os dois dragões da região de Ayaka. Yukito responde que já ouviu falar sobre dragões de fogo e água. Então Jingi explica a ele que os terremotos aqui são causados pelo dragão de fogo, que é uma grande corrente de energia lei infundida com energia de fogo. Além disso, os vulcões sob a ilha estão mais ativos agora porque a energia ficou muito forte, pois 15 anos atrás, o lago na quarta ilha secou completamente. Além disso, o dragão de água também desapareceu, e isso causou uma interrupção do equilíbrio entre fogo e água. Então, a menos que as coisas voltem ao normal novamente, é possível que a quarta ilha entre em erupção novamente. Foi o mestre Makoto quem realizou o ritual de pacificação do dragão e suprimiu o poder do dragão de fogo, que era a força furiosa da natureza.
E isso tudo sozinho. A ilha tem estado em paz por mais de uma década por causa dos rituais de Makoto. A velha diz a Yukito que a ilha deve muito ao seu pai falecido e que ele é como um deus vivo para eles. Ao ouvir isso, Yukito presta seus respeitos ao pai, dizendo que não o conhece muito bem, mas tinha certeza de que ele era uma ótima pessoa. Depois de algum tempo, Yukito e Jingi notam a Ibarra de cabelo roxo da segurança de Ayaka, mas ela vai embora sem cumprimentá-los de volta. Então Jingi leva Yukito a outro túmulo e diz a ele que hoje também é o aniversário da morte dos pais de Ibarra, e de repente Yukito percebe um monte de chaves com um chaveiro fofo no chão ao lado do túmulo. À tarde, ambos visitam a primeira ilha porque Yukito quer devolver o chaveiro a Ibarra. Logo, eles encontram os alunos de Kuruma, Yaku e Shitaro novamente, e Jingi confunde os nomes deles mais uma vez. Jingi pergunta por que eles estão na primeira ilha, e ambos respondem que o terremoto desta manhã perturbou a energia lei das ilhas. Então seu mestre Kuruma os instruiu a verificar as cidades. Yaku e Shitaro dizem a eles que não encontraram nenhum problema, mas que patrulharão toda a área porque seu mestre os instruiu. Quando a dupla descobre que Jingi e Yukito estão a caminho de Ibarra, eles de repente ficam nervosos e se despedem, dizendo que se encontrarão novamente depois que a patrulha terminar. Quando Yukito pergunta se eles não visitarão Ibarra com eles hesitantemente dizem a ele que não podem porque as coisas entre a segurança de Ayaka e o mestre deles não estão indo bem. Logo eles chegam ao lugar de Ibuki e o cumprimentam, dizendo que vieram entregar um item perdido. Ibuki diz a eles para relatarem isso ao seu assistente Makita. E antes de sair, ele pede a Yukito para se cuidar, porque as coisas podem ficar difíceis hoje. Depois de algum tempo, eles contam a Makita sobre terem chateado Ibarra, porque estavam festejando perto do túmulo. Então Makita o tranquiliza dizendo que na ilha Ayaka, eles se despedem de seus mortos com um sorriso, mas isso depende de como eles morreram, e ainda é difícil para Ibarra. Quando Yukito pergunta o que aconteceu com os pais dela, Makita responde que, há alguns anos, um aromatame de fogo cresceu o suficiente para queimar uma casa. Ibuki cuidou disso, mas não conseguiu salvar a todos. Makita diz a ele que as vidas das pessoas e as ações dos aromatames são determinadas pelo fluxo de energia, então é importante aceitar tudo, o sorriso. Mas muitas pessoas não estão dispostas a aceitar a natureza da ilha Ayaka. Então elas desabafam sua frustração matando os aromatame. Sentindo que a atmosfera está ficando sombria com a conversa deles, Jingi tenta aliviar o clima para Yukito. Logo Makita percebe que realmente sobrecarregou Yukito com seus pensamentos, e ele se desculpa com ele. Quando Yukito entrega o chaveiro a Makita, ele pede a ele para entregá-lo a Ibarra pessoalmente. Logo Ibarra chega à loja e Yukito entrega as chaves a ela. Makita pede a ela para agradecer a Yukito, e ela hesitantemente o agradece, dizendo que teria tido problemas sem essas chaves. Yukito diz a ela que também pediu desculpas aos pais dela por festejar no aniversário de morte deles. De repente, o chão começa a tremer novamente e Jingi anuncia que desta vez é um aromatame com muita energia de fogo e Ibarra logo sai correndo. Makita, preocupado, diz a eles que Ibarra age imprudentemente sempre que um aromatame de fogo aparece. Ao ouvir isso, Jingi e Yukito correm para procurar Ibarra. Enquanto o fogo se espalha rapidamente, consumindo tudo em seu caminho, Jingi rapidamente libera uma torrente de magia de água, extinguindo as chamas e salvando uma garota pega no caos. Seu foco se aguça enquanto ele gesticula para Yukito, instando-o silenciosamente a procurar Ibarra em meio à fumaça e à destruição. A polícia rapidamente começa a assumir o controle da cena caótica, afastando a multidão e isolando a área. Enquanto isso, Ibarra corre a toda velocidade, entoando seus feitiços com determinação, enquanto Yukito a segue de perto. Seu foco é extremamente aguçado enquanto ela avista um aromatame atacando duas crianças aterrorizadas. Sem hesitação, ela salta na frente da criatura, protegendo as crianças do perigo. Ela sinaliza para que fujam o mais rápido que puderem. Sem perder tempo, Ibarra avança contra o aromatame, com seus feitiços prontos. Mas antes que ela possa atacar, o aromatame contra-ataca com uma explosão de fogo que a atinge, forçando-a a tropeçar para trás. A dor a queima, mas ela se recusa a desistir. Entoando outro feitiço, ela consegue desviar do próximo ataque. Naquele momento, memórias dos últimos momentos de seus pais passam por sua mente. Ela vê o aromatame de fogo que tirou suas vidas e uma raiva avassaladora cresce dentro dela. Impulsionada pela raiva e pela dor, ela se lança contra o aromatame com tudo o que tem, desencadeando um ataque feroz. O aromatame retalia com uma enorme bola de fogo mirando diretamente nela. Assim que parece inevitável, Yukito intervém, criando um escudo protetor ao redor dela. Yukito imediatamente pergunta a Ibarra se ela estava bem, mas de repente, o aromatame começa a atacar a barreira de água de Yukito. Ele usa sua chance para abrir os jatos de água e extinguir o fogo do aromatame, mas depois de algum tempo, o monstro feio usa mais fogo para assumir o controle sobre os fracos feitiços de água de Yukito. Logo, Yaku e Shitaro correm em direção a eles perguntando se estão bem. Logo, um aromatame de fogo enlouquece e começa a girar um anel de fogo ao redor da barreira de Yukito. Yukito implora aos outros para fugirem, mas Ibarra não vai a lugar nenhum, porque ela sabe que se ela escapar, o aromatame virá atrás deles e os moradores da cidade serão pegos no fogo cruzado. Ibarra salta no ar com toda a sua força, batendo seu punho de ferro no rosto do aromatame.
A força de seu ataque ecoa pelo campo de batalha, atordoando o demônio momentaneamente. Ela rapidamente avalia o caos ao seu redor e chama os outros, instando-os a apoiá-la e a se manterem afastados das chamas que se espalham. Ela sabe que não pode se dar ao luxo de ser pega desprevenida. Yukito avança, canalizando seu encanto para emprestar a Ibarra a força de que ela precisa. Uma onda de energia flui através dele, e logo uma poderosa onda de água se choca contra o Aromatami, tentando enfraquecê-lo. Mas o demônio sacode o ataque e se levanta, rugindo com fúria renovada. Percebendo que precisam de mais poder, Yukito se vira para Yaku e Chitaro, instando-os a combinar suas forças com as dele. No entanto, os dois insistem em lutar ao lado de Yukito e Ibarra, determinados a enfrentar o demônio diretamente. A teimosia deles frustra Yukito, mas não há tempo para discutir enquanto a batalha continua. De repente, chamas disparam em direção a eles, ferozes e implacáveis. Yaku e Chitaro reagem rapidamente usando seu leque e bastão para desviar o ataque de fogo. Eles enviam as chamas de volta em direção ao Aromatami, atrasando momentaneamente seu avanço. Aproveitando a oportunidade, a Yukito invoca outra onda de água, encharcando o demônio novamente e mantendo o fogo sob controle. Ibarra não hesita. Ela avança e desfere outro golpe esmagador na cabeça do Aromatami, seus punhos de ferro atingindo com poder implacável. Por um momento, parece que eles venceram, mas o Aromatami ruge mais uma vez e começa a recuar, tentando escapar do ataque implacável deles. O grupo se recusa a deixá-lo fugir. Então, eles perseguem o Aromatami, sua determinação inabalável. Eles coordenam seus ataques, combinando suas habilidades únicas em uma onda coletiva de energia. Seu poder combinado subjuga o Aromatami, finalmente pacificando o demônio furioso. À medida que as chamas diminuem e o campo de batalha fica silencioso, o grupo permanece unido, vitorioso. Seu trabalho em equipe e sua determinação inabalável os levaram adiante, provando que sua força reside na união. Justo quando pensam que o perigo acabou, 3 Aromatami atacam a cidade ao mesmo tempo. Ibarra pede a eles para fugirem, mas Yukito usa seu feitiço de água para atacar o Aromatami, mas ele acaba se esforçando demais. O Aromatami não é afetado em nada, então Ibarra pede a eles para escaparem depois de distrair o Aromatami, porque não há como eles lidarem com 3 Aromatami poderosos sozinhos. Mas antes que possam escapar, o Aromatami bloqueia a saída deles e os prende em sua barreira de fogo. No entanto, Kurama vem em seu socorro e pacifica o Aromatami, enquanto Ibuki usa sua arma para matar outro. De repente, um terceiro Aromatami tenta atacá-los, mas antes que Kurama possa pacificá-lo, Ibuki atira nele com sua arma. Kurama lança um olhar perigoso para Ibuki e Yukito já consegue sentir a tensão entre eles. O Aromatami se transforma em algo perigoso e Ibuki se prepara para usar sua magia negra, mas Kurama o impede dizendo que é ilegal. Ibuki pede a ele para ir embora e não interferir em seu trabalho e diz a ele que, como eles eram muito fracos, não conseguiram salvar seu mestre. Kurama usa seu feitiço para quebrar o Aromatami, mas Ibuki atira nele e corre em sua direção para consumi-lo, mas Kurama usa sua magia para impedi-lo, dizendo que ele perderá sua capacidade de voltar a ser humano. Mas Ibuki não está pronto para ouvi-lo. Logo ambos entram em uma briga para proteger um ao outro, e Yukito percebe que se eles continuarem lutando assim, então o Aromatami acordará novamente. Mas de repente Jingi chega como um herói, e pacifica o olho do Aromatami e pede aos outros dois para mergulharem suas cabeças na água para refletirem sobre suas ações. Ao ouvir isso, ambos se afastaram um do outro e pediram desculpas aos seus alunos por agirem como crianças. Antes de partir, Kurama avisa a Ibuki que o mestre falecido deles nunca iria querer que ele se envolvesse em magia negra. Ao ouvir isso, Ibuki responde que não se importa com o que um homem morto pensa, então ele usará esse poder para apagar seus arrependimentos passados. À noite, todos se reúnem na estação ferroviária Marine Lines para voltar para casa. Mas Kurama ainda não voltou. Jingi, que está bêbado, brinca casualmente dizendo que talvez Kurama esteja celebrando a pacificação do Aromatami com o prefeito. Yaku e Chitaro respondem que estão voltando para o santuário porque seu mestre Kurama os instruiu, e Yukito também pede a Jingei para ir para casa. Eles agradecem a Ibarra por se despedir deles, e Jingi casualmente comenta que eles deveriam agradecê-lo por salvar suas peles do Aromatami de fogo hoje, porque sem ele, eles teriam feito xixi nas calças. Yukito responde que ele nunca está lá quando precisam dele, mas aparece no final para roubar a cena. Então Yukito agradece a Ibarra e diz a ela que ela foi muito forte hoje, especialmente quando não fugiu e enfrentou o Aromatami de frente. Ele diz a Ibarra que espera trabalhar com ela novamente. Se tiverem uma chance, Ibarra timidamente lhe dá seu ID de mídia social, e Jingi imediatamente cutuca Yukito para agir com calma e dar suas informações de contato também, mas Yukito continua a se atrapalhar como um adolescente perdido em seus pensamentos. Quando Yaku e Chitaro perguntam se eles dois apenas trocarão seus contatos, Ibarra também lhes dá seu ID, mas eles ficam constrangidos. Eles logo trocam suas informações de contato e prometem ser amigos juntos. Mako conta a Yukito que no passado, quando o pai de Yukito ainda vivia, Jingi, o jovem Yukito, Momoko, Kurama e Ibuki moravam todos juntos na mesma casa. Makoboto e seu aluno, Kurama e Ibuki, costumavam sair para caçadas de Aromatami e voltavam feridos enquanto Yukito e Jingi ficavam em casa com Momoko cuidando do lar.
Naquela época, Ibuki e Kurama eram como irmãos de juramento, sempre inseparáveis, grudados um no outro. Jinji, como de costume, era um preguiçoso e levava chute no traseiro por não praticar com os outros dois, aplicados pelo mestre Makoto. Um dia, Ibuki perguntou se ele e Kurama poderiam ir juntos para o ritual de pacificação do dragão e prometeu apoiar Kurama, mas Makoto recusou, afirmando que Kurama ainda não estava pronto para essa grande e importante missão. Makoto lhes disse que eles ainda precisavam praticar e aprimorar suas habilidades para que pudessem presidir o ritual em alguns anos, com a ajuda de Jinji. Jinji, o preguiçoso, resmunga porque ele tem que fazer o ritual todos os anos para pacificar o dragão para que ele não entre em erupção. Makoto lhe explica que o dragão de fogo sente falta do dragão de água, que desapareceu, e isso o faz atacar com fúria. Então tudo o que podem fazer para acalmá-lo é selá-lo dentro do vulcão. Ele pediu que o observassem de perto este ano para que pudessem seguir o mesmo processo no ano seguinte. Eles costumavam passar os dias se divertindo na casa de infância de Yukito, tomando raspadinhas, comendo caril de peixe e ajudando o jovem Yukito a crescer e se desenvolver. Makoto os criou com tanto amor e carinho, costumava levá-los para viagens, banhos termais relaxantes e emocionantes festivais de neve. Um dia, enquanto Makoto colocava Yukito para dormir, um enorme terremoto atingiu a ilha, acompanhado de relâmpagos e trovões. O tempo se tornou extremamente desastroso, e Makoto saiu de casa para inspecionar a situação. Ele disse a Kurama e Ibuki que estava indo para o continente para encontrar a arma ritualística que seria usada para pacificar o dragão de fogo. Ibuki concordou em assumir o controle de tudo, junto com Kurama, até o retorno de Makoto. Logo, Kurama e Chibuki começaram a inspecionar os estranhos acontecimentos na ilha, e descobriram que a influência da Quarta Ilha estava se espalhando por toda a parte, fazendo com que os mínimos se comportassem de forma muito estranha por toda a ilha. Momoko pediu que ficassem em casa até o retorno do mestre, mas a dupla recusou a oferta, dizendo que o terremoto havia enfraquecido o selo da Quarta Ilha. Outro tremor atingiu a ilha e Yukito ficou pálido de medo, e Kurama lhes disse que esses eram os tremores premonitórios, e se a erupção real acontecesse, então destruiria todas as ilhas Ayaka. Ele informa a Momoko que o dragão de fogo originalmente se tornou violento para secar o lago e o dragão de água que vivia nele. Ibuki acrescenta que isso aconteceu porque eles o mantiveram preso dentro de uma barreira, e agora ele se tornou uma bomba pronta para explodir a qualquer momento. A única escolha deles é realizar o ritual de pacificação do dragão enquanto o mestre está ausente. Enquanto discutiam seus planos, um homem de um pequeno caminhão pediu a Ibuki e Kurama que dissessem a Momoko e as crianças para evacuarem e chegarem aos portos rapidamente, onde o prefeito traria um grande barco para ajudá-los a escapar da ilha. Ambos pediram a Jinji para ficar com Momoko e Yukito, e então voaram para a Quarta Ilha. A ilha estava completamente coberta de lava, e quase tudo havia sido destruído. Ambos decidiram realizar o ritual de pacificação sem o mestre, e logo chamas de luz azul irromperam das profundezas da terra. O ritual deles estava quase enfraquecendo os poderes do dragão de fogo, mas de repente, um vulcão maciço entrou em erupção, e o dragão de fogo emergiu da cratera das montanhas. O dragão começou a atacar por toda parte, causando ainda mais destruição e um caos generalizado. A dupla percebeu que este dragão ainda estava preso pelo selo, então decidiram completar o ritual e selá-lo completamente. A barreira havia sido feita por seus ancestrais e ainda era forte o suficiente para conter o dragão por algum tempo, então eles começaram a despejar mais poder nela para que não se rompesse. Proteger a ilha era a última esperança de Ibuki e Kurama, e eles continuaram a despejar mais energia na barreira usando os feitiços, enquanto o dragão rosnava e atacava com fúria. De repente, Ibuki caiu no chão, completamente exausto, mas pediu a Kurama para continuar selando o dragão sem se preocupar com ele. No entanto, logo o dragão conseguiu romper o selo do santuário e se preparou para lançar seu fogo sobre Ibuki. Mas antes que o fogo pudesse atingir Ibuki, Kurama se colocou no meio e o salvou de ser queimado, protegendo-o. Ibuki olhou para ele com raiva e surpresa, perguntando por que diabos ele havia parado de selar o dragão para salvá-lo. Mas de repente, eles viram o mestre Makoto emergindo das chamas, lutando impiedosamente contra o dragão para pacificá-lo e controlá-lo. O enorme focinho do dragão, que quase alcançava o céu, pairava perigosamente sobre eles. Makoto pediu desculpas por ter chegado tarde e se preparou para realizar o ritual novamente. Ele fincou a ferramenta ritualística no chão e entoou seus mantras, e logo o dragão foi pego em correntes. Makoto disse aos meninos que, se não selassem o dragão, estariam perdidos, pois era tarde demais para impedir a erupção, e eles também precisavam evitar que as ilhas Ayaka fossem destruídas. Quando os meninos perguntaram se seriam capazes de fazer isso, Makoto respondeu que era possível, mas apenas se ele arriscasse a própria vida. Ibuki ofereceu-se para acompanhar Makoto. Mas Makoto pediu a Kurama para levar Ibuki para longe e correr, e Kurama fez o que lhe foi pedido, embora relutantemente. Com muita dificuldade, Kurama deixou Ibuki no chão, e um Ibuki furioso percebeu que Kurama também estava gravemente ferido. Então ele olhou ao redor e viu que a erupção havia se tornado ainda mais massiva, e ele gritou com raiva e desamparo. A batalha para selar o dragão foi gigantesca, e o céu ardeu em vermelho durante toda a noite. Na manhã seguinte, quando as pessoas olharam ao redor, parecia que nada de terrível havia acontecido. Mas em apenas uma noite, Ayaka havia sofrido danos terríveis e irreparáveis. Quando Kurama e Ibuki caminharam em direção à cratera para procurar seu mestre, eles o encontraram sentado ali. Mas quando olharam de perto, perceberam que ele estava morto, mas ainda assim ele estava sorrindo.
Ibuki caiu no chão, desejando desesperadamente que seu mestre voltasse, mas ele já havia partido há muito tempo na batalha da noite anterior. Depois disso, Kurama e Ibuki costumavam discutir muito sobre o futuro deles como mestres leigos e finalmente seguiram caminhos separados. Vários anos depois, Ibuki retornou após aprender alguns feitiços perigosos, e agora ambos têm relacionamentos tensos e complicados. Depois que Makoto termina a história, Yukito olha na direção de Jingi e percebe que, naquela noite perigosa, foi Jingi quem o salvou e o acalmou. Certa tarde, tirando uma soneca, Yukito percebe que não tem tido pesadelos desde que se mudou para esta ilha. Então ele acorda de repente, engasgando e tossindo, e Jingi imediatamente se senta ao lado dele, perguntando se ele está bem e se sente melhor. Quando Jingi olha nos olhos de Yukito, ele vê que eles adquiriram um tom azul claro. Mas antes que ele possa perguntar algo, o celular de Yukito apita com uma mensagem. Yukito verifica seu telefone para ver que seus amigos criaram um grupo de bate-papo, planejando sair no domingo. Jingi espreita por trás e pergunta alegremente se Yukito vai ao Festival Kaizen no domingo. Então Jingi entra e traz uma máscara tradicional, entregando-a a Yukito, dizendo que as pessoas a usam durante o festival, como é o costume. Então ele lhe diz que esta máscara pertencia ao mestre Makoto. No domingo, Jingi e Yukito chegam aos terrenos do festival e Yukito fica muito animado ao ver uma enorme multidão. Os amigos de Jingi logo o encontram e pedem para ele os acompanhar até a barraca, mas Jingi decide ficar com Yukito e o provoca, dizendo que usará o dinheiro dele e que se divertirão muito juntos. Mas de repente eles veem Ibara vestida com um lindo kimono e Yukito a convida para acompanhá-lo a encontrar Chetaro e Yako, enquanto Jingi os observa como se fosse um cão abandonado. Jingi leva Yukito para o outro lado e pede que ele elogie Ibara. Mas assim que Yukito se vira e a elogia, Ibara não responde, mas lhe envia uma mensagem de texto dizendo obrigada. Yukito começa a passear olhando as várias barracas e Jingi continua pedindo para ele comprar algo. De repente, Yukito ouve Yako e Chutoro repreendendo seu mestre Kurama, porque ele vendeu todos os seus amuletos como brindes para todos os presentes. Eles entram na cabana e todos começam a separar os amuletos enquanto Jingi, como de costume, está preguiçosamente se esquivando do trabalho. De repente, Kurama nota a máscara de Yukito e lhe diz que vê-la traz de volta antigas e preciosas memórias de seu mestre. Ao ouvir isso, Yukito pergunta por que as pessoas usam máscaras no festival Kaizen. Então Kurama responde que antigamente, até mesmo seres não humanos costumavam participar deste festival. E eles eram deuses e também monstros. Então, as máscaras são uma forma de esquecer quem se é e aproveitar plenamente o festival. Depois de algum tempo, quando a separação dos amuletos está concluída, Kurama pede às crianças para aproveitarem o festival, enquanto ele e Jingi cuidarão da loja. Jingi se revolta dizendo que ele tem que cuidar das crianças e ir com elas como seu guardião responsável. Mas Kurama pede para ele parar de se aproveitar de seus alunos. Eles saem da loja, conversando e brincando uns com os outros, quando Yukito sente uma estranha dor de cabeça e se senta no chão, segurando a cabeça. Quando Ebara pergunta se ele está bem, ele responde que de repente se sente tonto, mas que está tudo bem. Para aliviar o clima, Yukito pede às crianças para comerem algo e depois brincarem. Logo, eles começam a desfrutar de comidas deliciosas e todos os tipos de jogos no festival. Por outro lado, Jingi está andando por aí como um solitário, amaldiçoando Kurama por fazê-lo trabalhar como um burro de carga. Logo, ele vê as 4 crianças se divertindo juntas e decide se aproveitar delas. Mas ele decide não fazer isso, pensando nas pobres crianças, e vai embora. Logo, Chitaro percebe que Ebara tem bolhas nos pés por usar as sandálias de madeira e pergunta se deveria trazer curativos para ela. Yukito sugere fazer uma pausa por algum tempo, mas de repente Momoko se aproxima deles, perguntando o que estão fazendo. Quando ela descobre que Ebara está com dificuldade para andar, ela enfaixa o pé dela e pede para não subestimar uma bolha, porque elas arruinarão seus lindos pés. Então ela olha para um Yukito sorridente e lhe diz que seu pai costumava sorrir como ele quando vinha ao festival e causava alvoroço com seu amigo prefeito. Logo, Ebara recebe uma ligação de Ibuki, que pede para ela passar o telefone para Yukito. Assim que Yukito atende a ligação, ele pergunta se Ibuki está se divertindo, e Yukito responde que sim. Então Ibuki sorri aliviada do outro lado da linha. Mas de repente, Yukito tem outro ataque e cai no chão, e logo seus olhos ficam azuis, intensamente. Yukito percebe que isso é exatamente como quando ele perdeu o controle de seu poder quando era criança. Temendo que machucasse a todos, Yukito foge do festival para as florestas profundas. Por outro lado, Kurama nota que a água do lago está um pouco instável, e logo ele vê Yukito correndo para dentro da floresta. Logo Yukito para debaixo de uma árvore, mas ele se assusta ao ver que sua sombra se transformou na forma de um dragão. Ele tenta controlar seu poder e se acalmar, mas o poder continua se expandindo e emanando de seu corpo de forma incontrolável. Ele cai no chão, impotente, mas de repente se lembra de como Jingi o ajudou a se acalmar e ele segue seu método. Logo ele consegue se controlar e de repente vê um homem mascarado e brilhante que o elogia e lhe diz que ele está pronto para se tornar um mestre leigo, um verdadeiro mestre. No caminho de volta, Yukito está pensando no homem mascarado, e então ele encontra Jingi. Ele o agradece por ajudá-lo a aprender a controlar seus poderes, mas de repente, um vulcão entra em erupção e todos olham para ele com grande medo e apreensão. O chão começa a tremer e todos entram em pânico, percebendo que é semelhante ao que aconteceu 10 anos atrás. O prefeito pede a todos que se acalmem e os informa sobre a situação atual. E ele pede que se dirijam ao meio da praça, para maior segurança.
Ele pede a Momoko para pedir aos ilhéus que voltem para casa e se preparem para a evacuação. Por outro lado, Jingi sorri enquanto olha para o vulcão, pois ele se lembra dos tempos passados. Mas quando ele vê um Yukito em pânico, ele pergunta se Yukito gosta ou odeia a ilha, de verdade. A princípio, Yukito pensa que ele a enlouqueceu, mas ele responde que gosta da ilha, porque é um lugar agradável e ele fez amigos aqui. Ao ouvir isso, Jingi sorri e responde que também gosta da ilha. E então ele desaparece de repente. Na manhã seguinte, os tremores secundários atingem a ilha novamente, enquanto Yukito continua tendo flashes do olho do dragão. Momoko pergunta se ele está bem, e então lhe entrega uma bolsa de segurança, pedindo para ele evacuar o local imediatamente. Quando Yukito pergunta se ela não vai evacuar, Momoko responde que ela faz parte do Comitê de Prevenção de Desastres, então ela tem que esperar até que todos tenham evacuado. Além disso, Jingi pode chegar em casa a qualquer minuto, a qualquer momento. Ao ouvir isso, Yukito responde que ele também esperará por Jingi e ajudará os outros enquanto isso. Logo, Yukito começa a ajudar Momoko na evacuação e ela pede para ele ficar de olho nos idosos enquanto eles embarcam no barco, com cuidado. Depois de algum tempo, Kurama visita o porto e pergunta a Momoko se ele pode levar Yukito com ele, e ela concorda. Ele leva Yukito para um lugar isolado e lhe diz que quer contar algo muito importante sobre o seu nascimento. Seus alunos ficam um pouco preocupados e perguntam se deveriam deixar Yukito e ele sozinhos, mas Kurama pede para eles ficarem, pois também precisam saber a verdade. Então ele lhes diz que o desastre que atualmente afeta a Ilha Ayaka é causado pelo dragão de fogo que vive aqui, nesta ilha. Seu poder está fora de controle porque o poder de seu dragão de água rival desapareceu, e isso perturbou a harmonia da energia lei na ilha. Assim, os alunos de Makoto foram encarregados de usar seu poder para ajudar as pessoas da ilha e restaurar o equilíbrio da água, essencial para a vida. Ele explica que, 15 anos atrás, o poder do dragão de água se perdeu significativamente, e foi o mestre Makoto quem lidou com a situação. Mas ele estava tentando restaurar o poder do dragão de água usando um certo ritual, e conseguiu extrair o dragão de água enfraquecido da energia lei. Mas isso deu origem a um Yukito bebê, na forma de energia aquática. Ao fazer isso, o dragão de água poderia recuperar sua força anterior e retornar à energia lei mais uma vez. E a misteriosa força aquática e o talento de Yukito são tudo porque ele nasceu durante aquele ritual. E tudo isso significa que Yukito é a própria encarnação do dragão de água, e logo Kurama confirma suas suspeitas com um experimento. Mas para Yukito reivindicar sua verdadeira forma e trazer harmonia à ilha, ele teria que liberar sua energia que esteve aprisionada por 15 longos anos. Ele pede a Yukito para crescer saudável e forte, continuar a treinar, e um dia ele se tornará a versão verdadeira e completa de si mesmo. Ele então diz aos três que irá para a quarta ilha para fazer o que o mestre Makoto fez, e os informa que Jingi cuidará deles. Yukito é contra fugir novamente e quer ajudar Kurama e os outros a domar os dragões, mas Shetaro lhe diz que eles não são treinados o suficiente e serão apenas fracos. Mas de repente, eles percebem que Kurama está na verdade a caminho de se sacrificar, exatamente como Makoto fez, então eles começam a entrar em pânico. Mas Yaku e Shetaro ainda são contra a ideia de seguir seu mestre e causar ainda mais problemas. Mas de repente, Ebara aparece e lhes diz que concorda com Yukito. Eles precisam ir ajudar seus mestres e salvar suas vidas. Por outro lado, Kurama chega ao santuário do dragão da quarta ilha e começa a entoar uma longa oração para selar o dragão, com toda a sua força. De repente, Ibuki aparece atrás dele, mas Kurama pede para ele ficar longe e apenas observar. Ibuki responde que pode derrotar o dragão sozinho e que não precisa da ajuda de Kurama. Logo, a nostalgia os atinge e eles se lembram do local da morte de seu mestre, mas logo começam a discutir e lutar novamente. De repente, o chão sob eles treme novamente e o dragão de fogo emerge da abertura vulcânica. Ibuki não perde tempo e rapidamente libera sua energia de magia negra. E apesar de Kurama pedir para ele não fazer isso, ele salta em direção ao dragão sem hesitar. Kurama usa sua energia para remover Ibuki da boca do dragão e declara que lidará com isso sozinho. Logo ele voa em direção ao dragão furioso, mas Ibuki o salva. Ambos voam juntos no ar, combinam suas energias e atacam o dragão com toda a sua força e poder. Mas de repente, o dragão salta sobre Ibuki e o esmaga contra a montanha. Kurama rapidamente pega Ibuki, e eles veem que o dragão quase se transformou em um aromatami. Kurama tenta levar Ibuki para longe, mas o dragão aromatami libera uma enorme bola de fogo e energia amaldiçoada, mas surpreendentemente Yukito a bloqueia. Kurama e Ibuki percebem que seus alunos chegaram à quarta ilha para ajudá-los. Jingi soube do segredo de Yukito quando ambos eram crianças pequenas. Um dia, enquanto ele ajudava o bebê Yukito a andar, assim que o pequeno Yukito segurou seu dedo, uma rajada de água surgiu do nada e Jingi começou a se afogar nela. Mas felizmente o mestre Makoto quebrou o feitiço e disse a um Jingi confuso que Yukito é um pouco especial, porque sua energia aquática é muito forte. Jingi e Yukito são compatíveis porque a energia aquática de Jingi também é muito forte, mas ele pediu a Jingi para não contar a Kurama e Ibuki. Jingi costumava ter discussões secretas com Makoto sobre o futuro de Yukito. Um dia ele perguntou se Yukito se transformaria em um dragão de água ou se ele seria capaz de vê-lo no futuro. Makoto respondeu que ele estaria estável até atingir a idade de Ibuki e Kurama, sem grandes problemas.
Mas depois disso, ele teria que passar por um ritual para se transformar em um dragão de água. Mas até lá, ele pediu a Jingi para cuidar de Yukito. Mas quando Makoto morreu, Yukito foi enviado para o orfanato no continente e, de acordo com o desejo de Makoto, ele deveria cortar laços com todas as pessoas da ilha até completar 15 anos de idade. Momoko não queria afastar o jovem Yukito da família de seu pai, mas Jingi pediu a eles que seguissem os últimos desejos de seu mestre. Logo, Jingi se despediu tristemente de Yukito e continuou a acreditar na decisão de seu mestre com toda a sua fé. Mas como Makoto estava morto e Ibuki e Kurama estavam feridos, ele começou a estudar para se tornar um bom mestre leigo, e logo aprendeu o feitiço para recuperar o dragão de água, mas aquele que proferir o feitiço morrerá, sem dúvida. Voltando ao presente, onde Yukito e seus amigos vieram para ajudar seus mestres. Kurama grita com eles, pedindo para pararem de agir como tolos, mas Yukito não está disposto a ceder, e ele declara que eles também são alunos da escola de Makoto, com orgulho. Ibuki percebe que não adianta discutir com esses alunos teimosos e determinados, então ele pede a todos que os apoiem com seus poderes. Ele ordena a Ebara que lidere as crianças, e finalmente Kurama também concorda em deixar as crianças ajudarem, mas ele pede que elas se salvem primeiro, acima de tudo. Ebara ordena a Yaku e Chitaro que bloqueiem o máximo de ataques que puderem, e ela ordena a Yukito que a ajude a manter o dragão no lugar. Logo, Kurama e Ibuki saltam novamente para o campo de batalha, e seus alunos estão prontos para apoiá-los, com toda a sua força. O dragão Arumatami os ataca, mas Ibuki rapidamente salta no ar para atacar seu focinho, enquanto Kurama o ajuda com seus poderosos feitiços mágicos. Vendo a oportunidade, Yukito usa sua energia aquática e Ebara usa seus feitiços de relâmpago para manter o dragão no lugar, imobilizado. O poderoso feitiço de Yukito cria um dragão de água que prende o ar de fogo de Arumatami, e Ibuki usa essa chance para socar o dragão com seu braço infundido com magia negra. As crianças ficam encantadas ao ver seus mestres lutando juntos, e há uma esperança real de que eles conseguirão derrotar o enorme dragão de fogo. A luta continua por algum tempo, e todos estão dando o seu melhor, com a enorme energia aquática de Yukito. Mas Kurama pode sentir que Yukito está perdendo o fôlego, então ele usa o feitiço de Makoto para acorrentar o dragão com grande esforço. No entanto, o dragão se transformou em um Arumatami, e logo ele quebra as correntes. Então Ibuki se transforma em como um humano demoníaco e ataca o dragão, mas nada parece funcionar contra a criatura. Então Kurama diz às crianças que as enviará para longe enquanto ainda tem poder e força para isso. Mas Yukito implora a Kurama para que o deixe ajudar para ele e a Ibuki, e cai no chão. De repente, Jinji surge por trás dele e brinca com Yukito, dizendo que parece que ele vai chorar a qualquer momento. Ele tranquiliza Yukito, afirmando que está ali para protegê-lo com toda a certeza. Acontece que Jinji havia descoberto, através das anotações de Makoto, que há muito tempo, um dos dragões que protegiam a ilha enfraqueceu e o outro entrou em fúria total. A energia lei foi completamente perturbada, e as chamas devastaram campos férteis, não deixando nenhum lugar para sustentar a vida. Mas um dia, um velho eremita apareceu e, em troca de sua própria vida, restaurou o dragão de água que estava prestes a desaparecer por completo, e logo o dragão de água estabeleceu uma harmonia perfeita com o dragão de fogo. No entanto, anos se passaram e os dois dragões perderam a harmonia mais uma vez. Então Makoto escreveu o feitiço à sua própria maneira para restaurar o poder do dragão. Makoto havia planejado criar o dragão de água como um ser humano, e em seguida, restaurar seu poder, entregando sua própria vida, exatamente como o eremita havia feito no passado. Então Jingi assumiu a responsabilidade para si, pois não tinha parentes e nem muitos laços afetivos. Quando Jingi foi buscar Yukito na escola, ele estava muito nervoso no início, mas depois, percebeu que os rapazes haviam crescido sem amigos e provavelmente teriam uma morte solitária, sem ninguém por perto. Mas vê-lo sorrir deixou Jingi muito feliz. Então, morrer por ele também o fará feliz. E ele vinha fortalecendo sua determinação, e agora o momento chegou. Ibuki pergunta a Jingi onde ele havia desaparecido, e ele responde que precisava de um tempo para fortalecer ainda mais sua própria determinação. Jingi pergunta a Yukito se ele deseja recuperar seus poderes de dragão de água, e Yukito responde que realmente quer salvar as pessoas da ilha, seus amigos e as pessoas que ele ama profundamente. Ao ouvir isso, Jinji libera sua poderosa energia aquática, e Kurama tenta impedi-lo, pois sabe muito bem o que Jinji pretende fazer. No entanto, logo Yukito se encontra em um lugar estranho com Jinji, e o rapaz o informa que eles estão dentro da energia lei para restaurar o poder perdido do dragão de água. Ele explica que para fazer isso, um grande mestre lei precisa atuar como condutor para conectar a alma do dragão de água à energia lei, de forma eficaz. Quando Yukito olha confuso, ele explica que ele e Yukito têm uma grande compatibilidade e pede a Yukito para pular. Mas, de repente, Yukito pergunta o que ele quer dizer com atuar como condutor para ele, afinal de contas. De repente, as coisas começam a ficar claras para ele, e ele pergunta a Jingi o que diabos ele está tramando, e Jingi responde que dará sua vida a Yukito, e logo, ele pega sua mão e pula na água. Dentro da água, Yukito tenta desesperadamente salvar Jingi, mas o rapaz segura a mão de Yukito e transfere sua alma para o corpo dele, num ato final. No campo de batalha, todos olham preocupados para Jingi enquanto ele desaba no chão, e uma enorme onda de água irrompe ao redor de Yukito. De repente, Yukito se transforma em um dragão de cor azul, com uma cauda de água fluindo, e fica cara a cara com o dragão de fogo, pronto para a batalha. Yukito tem flashbacks de suas memórias alegres com Jingi quando ele veio para a ilha com ele. Um dia, ele e Momoko descobriram que Jingi havia grelhado o único peixe que deveria ser cozido para o jantar, e ele o comeu com sua bebida alcoólica sem se importar com mais nada.
Quando Momoko pediu a ele para se tornar um adulto respeitável, Jingi respondeu que viveria a vida do jeito que quisesse até o dia de sua morte. Isso realmente significava que ele sabia que morreria com certeza muito em breve, mas ainda assim queria aproveitar cada momento de sua vida. No presente, Yukito se transformou em um brutal dragão de água, envolvido em uma luta feroz com o dragão de fogo, ambos se empurrando e puxando mutuamente. Kurama cria uma barreira ao redor dos outros, para que não sejam pegos no fogo cruzado, e diz a todos que ambos os dragões estão tentando manter a harmonia da energia lei, a todo custo. Ibuki pergunta a Kurama se Yukito conseguirá voltar disso, e ele responde que não sabe, pois nunca souberam que tipo de feitiço seu mestre lançou sobre Yukito. Então, uma vez que a harmonia for restaurada, só então eles saberão se Yukito pode se transformar em um humano ou não, de fato. Logo, os dois dragões se entrelaçam e o olho Eramatame do dragão de fogo se fecha e a corrupção em seu corpo o abandona lentamente. Ao lado, Kurama explica que Yukito está restabelecendo sua circulação com o dragão de fogo, de uma maneira muito particular. Logo, os Metamis começam a sair do chão e, de repente, os dois dragões caem de volta na cratera. De repente, Ibara vê Yukito parado ao lado de um Jingi morto, pedindo-lhe para acordar, ou então, ele ficará com muito frio dormindo ao ar livre sem proteção alguma. Kurama coloca a mão em seu ombro, dando-lhe a triste notícia da morte de Jinji, e Yukito grita o nome dele com muita dor. Logo, tudo começa a voltar ao normal e Momoko recebe a notícia do falecimento de Jinji, com grande pesar. Yukito, por outro lado, se isolou completamente, não participando do serviço fúnebre. Seus amigos visitaram o funeral, relembrando as doces memórias que fizeram juntos e o amaldiçoando por não ter contado sobre seu plano, de forma alguma. Os outros também estão chateados com a súbita morte de Jingi, imaginando se algum dia o verão novamente. Enquanto isso, o prefeito vai ao quarto de Jingi para relembrar as memórias que fizeram juntos. Ele fala com a foto dele, dizendo que era uma pessoa genuína, sem qualquer pretensão, um verdadeiro amigo. Ele sempre foi uma criança teimosa, e como guardião, teve um tempo difícil, mas divertido lidando com ele. Mas ele começa a chorar, dizendo que não deveria tê-lo deixado sozinho tão cedo. Por outro lado, Kurama visita um Ibuki angustiado, e Ibuki pergunta se ele sabia sobre o segredo de Yukito de ser um dragão de água, afinal. Kurama responde que só soube disso ontem, então Ibuki pergunta como diabos Jingi sabia disso, e Kurama mostra a ele o diário de Makoto, que foi encontrado no quarto de Jingi. As anotações são as que descrevem o feitiço lançado pelo antigo mestre Lei, com todos os detalhes. Makoto provavelmente também queria usar aquele feitiço, mas Jingi vinha treinando desde a morte de seu mestre para ajudar Yukito um dia, e para salvar a ilha, ele se sacrificou. Quando Ibuki pergunta com raiva por que Jingi não lhes contou, Kurama responde que Jingi queria salvá-los a todos, por isso não lhes disse absolutamente nada. Jingi sabia que alguém tinha que se sacrificar para despertar o dragão de água, então ele lançou o feitiço, e ele era um grande mestre Lei, assim como seu mestre Makoto. Ao ouvir isso, Ibuki ataca Kurama, dizendo que ele não se importa com ninguém, desde que a harmonia da ilha seja restaurada, e isso é tudo o que importa. Kurama não se contém desta vez e responde com raiva que Ibuki não sabe absolutamente nada sobre ele, e mesmo naquela época ele não teve escolha a não ser deixar seu mestre, e agora também, como o mais velho, ele está envergonhado porque Jingi teve que sacrificar sua vida em vez dele, o que é uma pena. Ibuki ferve de raiva, dizendo que recorreu à magia negra porque queria usar todo o poder para derrotar o maldito Eramatame e salvar a todos. Logo, ambos começam a lutar violentamente um contra o outro, mas seus alunos vêm correndo, pedindo-lhes para pararem de se comportar como crianças pequenas. De repente, Ibuki começa a soluçar, dizendo que eles são perdedores que nem sequer conseguiram salvar seus próprios amigos. Depois de um tempo, Momoko bate na porta de Yukito e pergunta se ele está bem, e Yukito começa a culpar-se pela morte de Jingi, sentindo-se muito mal. Ele diz a ela que por ser fraco, Jingi teve que dar sua vida por ele. Momoko o abraça e responde que não sabe muito sobre a maestria Lei, mas conhece Jingi muito bem. Se Jingi estava disposto a dar sua vida para fazer algo, então deve ter sido a única maneira de fazê-lo, então Yukito não deve se culpar de forma alguma. Momoko ri da bravura de Jingi, dizendo que ele era alguém que viveu uma vida selvagem, mas realmente se parecia com seu mestre Makoto. Então ela pediu a Yukito para ver Jingi pela última vez, caso contrário, ele ficaria muito triste sem ele para sempre. Depois de algum tempo, Yukito segue um grupo até o corpo de Jingi, onde ele vê o prefeito. O prefeito o agradece por salvar a ilha, mas Yukito diz que todo o crédito vai para Jingi. O prefeito derrama lágrimas, dizendo que queria se despedir de Jingi e Makoto com um sorriso, mas é muito difícil para ele, e o prefeito se retira, deixando Yukito sozinho com Jingi em um momento de luto. Yukito se aproxima de Jingi e diz a ele que foi muito egoísta ao morrer sozinho e deixar todos pra trás, e agora eles não podem viver sem ele. Yukito o ataca com raiva, mas de repente ele é teletransportado para o fluxo Lei, com energia novamente de forma inesperada. Lá ele vê Jingi chamando seu nome, pedindo-lhe para ajudá-lo, porque ele está sendo arrastado pela correnteza. Ele pede para usar suas táticas de invocação de água para salvá-lo, mas Yukito não sabe o que diabos deve fazer, e logo é teletransportado de volta para o quarto sem mais delongas. Quando Momoko e o prefeito vêm correndo, perguntando o que aconteceu, ele responde que ainda é possível salvar Jingi porque sua alma ainda está presa na energia Lei. E ele sai correndo, transformando-se em um enorme dragão de água novamente com grande urgência. Ibuki e Kurama veem Yukito correndo como um louco, então o seguem, imaginando para onde ele está indo a esta hora. Enquanto isso, Yukito se transforma em um dragão de água novamente e viaja para a quarta ilha, sentindo o fluxo Lei onde ele viu Jingi pela primeira vez com clareza.
Ele se joga na cratera do vulcão e logo se encontra novamente no fluxo de energia Lei e começa a procurá-lo. Ele decide trazer Jing para casa, mesmo que isso signifique arrastá-lo pelo colarinho, mas de repente, uma energia vermelha e brilhante o atinge, de forma inesperada. Quando Yukito se vira, ele vê um homem mascarado e pergunta quem ele é. Yukito de repente pergunta se ele é seu pai e ele, feliz, pergunta se o reconhece e remove sua máscara para revelar seu rosto com um sorriso no rosto. Makoto diz a seu filho que esteve aqui todo esse tempo para manter o dragão sob controle até que Yukito despertasse e assumisse o comando. Quando Yukito pergunta se ele ainda está vivo, Makoto responde que não conseguiu vencer um dragão em uma luta direta, então ele morreu. Mas agora ele tem uma alma parcial que pacientemente lida com o dragão de fogo dentro da energia Lei, de forma contínua. Mas como o dragão de água é mais importante do que ele, Makoto garantiu que Yukito não entrasse em contato próximo com o dragão de fogo. Yukito percebe que, para enfraquecer sua conexão com o dragão de fogo, seu pai o criou como um humano no continente, longe de tudo. Mas, se todo esse caos não tivesse acontecido, então eles teriam continuado a viver juntos, em paz. Então, Makoto pergunta a Yukito por que ele veio ao Fluxo Lei, e Yukito rapidamente pergunta se ele sabe onde Jingi está, com grande preocupação. Makoto responde que o viu agarrado ao seu bastão há algum tempo, que ele fez como um marco há muito tempo, mas parece que ele foi arrastado pela correnteza. Yukito pede a ele para levá-lo ao seu amado Jingi, para que ele possa trazê-lo de volta para casa. Ao ouvir isso, Makoto responde que como Yukito é o dragão de água, ele estava esperando que ele crescesse e se acostumasse com a energia Lei, mas agora que ele está pronto, ele pede a Yukito para segui-lo. Eles nadam por algum tempo, mas Yukito continua ficando para trás porque a energia Lei é um fluxo muito poderoso, e Yukito precisa alcançar seu pai com toda a sua força. Makoto pede a Yukito para não resistir ao fluxo, caso contrário, ele acabará criando Ayaminomus, então ele deve se juntar às outras vidas que fluem aqui e seguir a corrente. Logo Yukito usa suas habilidades de maestria Lei e começa a fluir livremente, e Makoto fica aliviado que Jingi não tenha acabado ensinando-lhe bobagens, afinal de contas. Então Yukito pergunta se Makoto o considera seu filho, e o velho responde que não importa quais sejam as origens de Yukito, mas como ele o acolheu, ele sempre será seu pai. Por outro lado, Kurama está ocupado orando e Ibuki pergunta a seus alunos o que ele está fazendo, com curiosidade. Os alunos respondem que Yukito entrou novamente no canal de energia Lei, então seu mestre está fazendo um ritual para o seu bem-estar. Ibuki responde que o Rio da Vida é um fluxo perigoso, e simplesmente estar lá faz alguém perder a consciência, e nem todos conseguem suportá-lo de forma alguma. Kurama abre os olhos e responde que concorda com Ibuki, dizendo que mesmo um capitão experiente pode se perder em uma tempestade no mar. Ibuki diz que Yukito se transformou em um dragão de água, então não há como ele não entender os riscos envolvidos de maneira alguma. De repente, muitos Eramínimos começam a aparecer do nada, e Kurama percebe que sua invocação deve estar chamando energia indesejada de dentro da energia Lei. Sabendo que Kurama será interrompido por esses convidados indesejados, Ibuki se prepara com sua arma para combatê-los, e os alunos se preparam para apoiá-lo com toda a sua força. Enquanto isso, Yukito e Makoto encontram uma cabeça verde barulhenta, quase se afogando no fluxo de energia Lei, gritando o nome de Yukito e pedindo-lhe para ajudá-lo. Yukito o segura pelo colarinho e o levanta, e Jingi fica aliviado ao ver seu irmão novamente em segurança. Yukito olha com olhos raivosos, dizendo que depois de causar uma tempestade sozinho, Jingi foi morrer sozinho, sem se preocupar com o que todos sentem, especialmente como Yukito se sente. Jingi faz beicinho e pergunta o que diabos ele deveria fazer se não se sacrificar, afinal de contas. Então Makoto soca a cabeça dele e diz que havia muito que ele poderia ter feito como seu aluno. Ele diz a Jingi que ele não precisava se sacrificar para salvar uma ilha, e que aquele feitiço era apenas uma medida de emergência. Ele explica que se Yukito não tivesse se transformado em um dragão, então Jingi deveria ter deixado a ilha queimar, porque esse é o método da natureza de morrer e se regenerar de forma natural. Então Jingi pergunta a Yukito como eles o levarão de volta, e Yukito responde que pensou que você seria capaz de puxá-lo e tirá-lo da energia Lei. Mas trazer um morto de volta não é uma tarefa fácil, no entanto, Makoto diz a Yukito que ele pode fazer isso acreditando em suas próprias habilidades, com toda a sua fé. Ele o lembra que não foi absorvido pelo fluxo de energia Lei porque não desistiu. Yukito pergunta a Jingi se ele deseja retornar para sua casa, e Jingi responde que ainda deseja comer e beber coisas saborosas, conversar com seus amigos, pegar o dinheiro de Yukito e ir pescar, como sempre fez. Yukito suspira e pergunta se ele pode apresentar razões melhores do que essas. Então Jingi pede para ele calar a boca porque não há nada de errado em se divertir. Yukito diz que estava tão absorto em chegar ali que não sabia qual era o caminho para a ilha, então ele pergunta a Makoto com certa confusão. Makoto responde que ele quebrou seu selo quando pulou dentro do lago vulcânico, e foi apenas por causa desse selo que ele teve uma ideia de onde a ilha está localizada. Ao ouvir isso, Jingi entra em pânico e ambos começam a discutir um com o outro como irmãos há muito tempo perdidos, de forma bem barulhenta. Makoto pede para eles se acalmarem, porque eles encontrarão o caminho de volta em 50 a 60 anos, mas de repente, Yukito sente algo, então ele pega o braço de Jingi e segue a energia. Assim que Yukito dá um sinal de dentro, Kurama o sente de fora e diz a todos que ele encontrou Yukito para alegria de todos. Lá dentro, Jingi diz a Yukito que os outros estão tentando puxá-los para fora da saída. Ao vê-los, Makoto se emociona, percebendo que Yukito e Jingi ainda são fortes como irmãos, e ele os abraça dizendo que ambos trabalharam muito duro com grande dedicação
Então ele os empurra em direção à saída e Jingi tenta levar Makoto consigo, mas Makoto recusa, dizendo que não pode ir embora porque viveu ali por muito tempo e precisa fazer companhia ao dragão de fogo para mantê-lo em equilíbrio. Yukito pede a Jingi para segurar sua mão e ele começa a levá-lo contra o fluxo de energia lei. De repente, Yukito vê o selo se quebrar novamente e uma mão emerge de lá, puxando os dois para fora. Acontece que é Ibuki que está fazendo o seu melhor para salvá-los, já que ele não pode se dar ao luxo de perder pessoas próximas a ele novamente, de forma alguma. Ele consegue usar toda a sua força, mas de repente, o aperto de Ibuki na mão de Yukito se afrouxa e ambos começam a cair na água novamente. De repente, Yukito vê uma bola amarela e pergunta se ele é o dragão de fogo, e o dragão responde com um sim, de forma clara e concisa. Yukito tranquiliza o dragão, dizendo que ficará com ele na ilha e garantirá que ele não esteja sozinho, e o dragão responde que o esperará. Logo eles veem o braço de Ibuki novamente, e ele grita o nome de Yukito e o puxa para fora com toda a sua força. Yukito acorda e procura por Jingi, mas ele não está ali com ele. Por outro lado, Jingi acorda em sua sala de funeral e assusta Momoko pra caramba, que acabara de entrar no quarto para servir algumas bebidas à sua alma, de forma inesperada. Quando o velho prefeito entra no quarto, ele cai de bunda, surpreso que Jingi está vivo e respirando. O velho perde a cabeça e começa a gritar com os retratos de seu amigo Makoto, dizendo que viu um fantasma de Jingi, o que é inacreditável. Enquanto Jingi pega a bebida de Momoko e exclama que se sente vivo novamente. Enquanto isso, Ibara continua verificando o feliz Yukito para ver se ele está bem, dizendo que não ficará satisfeita até verificar cada pedacinho dele com muita atenção. Yukito agradece a seus amigos por terem ficado com ele todo esse tempo. Kurama e Ibuki parecem ter se reconciliado novamente, e Ibuki pede a ele para pedir sua ajuda, e eles podem lutar juntos se o inferno se abater sobre eles novamente, com toda a sua força. Na manhã seguinte, o prefeito puxa Jingi para fora de casa, insistindo para que ele explique sua sobrevivência aos seus amigos. Assim que o veem, eles correm para abraçá-lo com força, incapazes de conter as lágrimas de alívio e felicidade, que transbordam. Suas emoções rapidamente mudam para repreendê-lo por causar tanto sofrimento e preocupação. O reencontro emocionante traz a todos um senso de encerramento e alegria, marcando um novo começo para sua comunidade. A vida retorna gradualmente ao normal na Ilha Ayaka, com paz. Ibuki assume o comando da primeira ilha, mostrando sinais de maturidade graças à influência de Kurama. Ele adota os antigos métodos de seu falecido mestre, demonstrando um novo senso de responsabilidade. Yukito retoma sua vida escolar, juntando-se a Ibara e aos outros dois alunos de Kurama, com grande entusiasmo. A visão de Yukito em seu novo uniforme excita a todos, simbolizando seu novo e promissor começo. Jingi, no entanto, mostra pouco interesse nas celebrações, retornando ao seu hábito usual de beber e aproveitar a vida de sua maneira despreocupada, como sempre fez. Com o passar dos dias, a ilha prospera em sua rotina pacífica e tranquila, e Yukito toma a decisão sincera de permanecer na ilha Ayaka permanentemente, comprometendo-se com uma vida no lugar que agora considera seu lar. Cada personagem encontra seu próprio caminho, moldado por suas experiências e fortalecido por seus laços, de forma única. A ilha tranquila, antes perturbada pelo caos e pela incerteza, agora se deleita em plena harmonia. A comunidade se reconstrói com resiliência, abraçando tanto o passado quanto o futuro. A Ilha Ayaka permanece como um símbolo de esperança e renovação, um lugar onde a vida continua, fortalecida pelas provações que as pessoas suportaram juntas, com muita união.